Olá, Shalom, Bonjour, em todos os fusos horários possíveis. Aqui no Brasil já são quase 5 da manhã e estamos muito contentes porque estamos com paz, com Cristo e com uma palavra que eu trouxe para meditarmos. Me intrigou ao ler essa palavra e eu confesso que fiquei conversando com o Espírito Santo e perguntando o que eu poderia trazer mediante essa palavra que está lá em Romanos 5,17. Ela diz o seguinte: depende também a versão bíblica que você tem. A que eu trago diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberão a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Praticamente falando, este versículo ele me trouxe algo assim muito profundo e algo que eu continuo me atendo, que é o sacrifício da morte de Cristo. E que não foi uma coisinha assim, foi algo muito grande, algo que devemos ter uma consciência da de como ele se fez rei, depois se fez carne e como ele pagou todos os nossos pecados em morte de cruz, em matadeiro, e como ele foi obediente, como reinou a obediência em Cristo Yeshua. Eu fico pensando, uau, que grau de obediência tão sublime o meu Senhor se submeteu para limpar e quitar do mundo o que por um veio a macular toda aquela interação, pureza celestial e terrena do primeiro Adão, e ele veio para restaurar isso entre céus e terra, com morte de cruz. E eu coloquei assim, escrevi aqui, juntamente com a orientação do Espírito Santo, meu maior amigo. Profeticamente, este versículo revela que o cristão não foi apenas perdoado, mas foi posicionado a reinar. Adão trouxe a morte, mas Yeshua, Cristo Jesus, trouxe uma superabundância de graça e o dom da justiça, quebrando o império das trevas e estabelecendo a autoridade espiritual. Como é que eu não vou crer e me submeter e obedecer às ordenanças celestiais de Cristo Jesus e ao Espírito Santo, ao Deus Altíssimo, se Ele me garante uma autoridade espiritual para reinar em céus e terra? Uau! E eu me perguntava, Senhor,
Hoje eu vivo essa jurisdição celestial de forma plena. As minhas falhas não estão obstruindo ou abstraindo esse privilégio que o Senhor me deu. E eu pergunto a você, com o meu dedinho, o que o primeiro Adão trouxe foi morte, o que o segundo Adão trouxe foi a restauração. E ele, o segundo Adão já é Cristo. Ele superabundou o dom da graça e da justiça. Então eu pergunto a você, você hoje crê que vive sob a jurisdição celestial de Cristo, Jesus? E essas bases inabaláveis garante que as transições do reino estejam sempre operando para a sua vitória? Ou tem havido em você algumas tomadas de decisões que possam vir a desviar desse caminho de retitude? Não estou aqui para condenar nem julgar, é para fazer você reflexionar, porque quem dá a convicção de justiça, pecado e juízo é o Espírito Santo. E onde você vai ter essa certeza é na intimidade que você estabelecer com Cristo, com o Senhor. Em seus momentos de intimidade, eu deixo para mim, primeiramente, para minha família, e para você também que está me ouvindo. Caminhe hoje com a certeza de que você foi chamado para governar sobre todas as circunstâncias, pois em Cristo você é muito mais do que vencedor. Não deixe que nenhuma voz venha a dizer o contrário. Não deixe que nenhum medo, nenhum pedacinho de medo venha te tirar isso. Foi te dado por graça. Não deixe que nenhuma voz, nenhuma influência, seja física ou espiritual, tire essa certeza, te arranque essa semente. Mas essa semente que já está em ti, em mim, venha produzir muitos frutos no tempo certo. E que possamos colher a cento por um. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês, com muito carinho, com muito amor, e que a graça e a paz do Altíssimo, do Criador, seja contigo em toda e qualquer circunstância, porque você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tenham todos um bom dia. Shalom.